Fala aí, galera do Foca Novini Aulas, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Seguinte, hoje vamos falar sobre uma escola literária show de bola, que é o naturalismo, certo? Olha na tela aí. Gente, em primeiro lugar, tá? Essa imagem aí das mulheres e tal tem a ver com o assunto, obviamente. Naturalismo, é sempre bom lembrar que não tem nada a ver com natureza, ok? Naturalismo tem a ver com ciências naturais. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor. Coloquei uma imagem aí, né, do macaquinho e tal, e do homem, porque, óbvio, é uma referência às ciências da época. E aqui um desenho aí, fazendo uma alusão à principal obra daquela época, que foi O Cortiço, tá? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso também. Na sequência, uma frase que eu peguei de um filme, que eu achei bem condizente aí com o naturalismo, que é o ser humano é estômago e sexo. Vem comigo, acompanha aí. Pessoal, sobre o contexto histórico, eu não vou ficar aqui falando muito, porque na aula de realismo eu já falei sobre, tá? E na verdade é o mesmo contexto histórico. O que acontece? O realismo começou no Brasil em 1881 e o naturalismo também, o mesmo ano. No caso do realismo, o livro que inaugurou foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, e no naturalismo, o livro que inaugurou foi O Mulato, não foi o Cortiço. O Cortiço foi escrito 9 anos depois, tá? Mas ficou mais famoso, né? Aqui, inclusive, eu coloco aí, né, as correntes científico-filosóficas da época, positivismo, evolucionismo ou darwinismo e o determinismo, que eu já expliquei na aula de realismo. Só retomando rapidinho. Positivismo, pregando que somente a razão faz o homem progredir, né? Bem, resumidamente aqui, tá? Evolucionismo ou darwinismo, trazendo a ideia de que o mais forte ou mais adaptado sobrevive, e o determinismo dizendo que o homem é fruto de três fatores: o meio, a raça e o momento histórico, tá? O lema da nossa bandeira, inclusive, né, é de influência positivista, ordem no Congresso, tá? Brincando aí. Mais contexto histórico, que repito, que eu já comentei na aula de realismo, é um contexto histórico que vai privilegiar a ciência, a razão, então isso vai bater de frente, obviamente, com o romantismo, né? O naturalismo não era uma literatura envolta por sentimentos, como foi o romantismo. Muito pelo contrário, piadona, né? Porque o pelinho vem pra cá, ó. Muito pelo contrário. Por que, você me pergunta? Porque o naturalismo tem a ver com ciência. O naturalismo, a literatura naturalista, tem a ver com ciência. Eu sei que parece meio contraditório, porque nós ligamos a ideia de literatura à arte, o que é super correto, né? Tem várias aulas falando sobre isso. Mas vamos ver que aqui a literatura traz um conceito científico, tá? Sem mais delongas, vamos às características gerais. Ó, contemporâneo ao realismo e ao parnasianismo, ou seja, da mesma época, né? Romance de tese, literatura científica. Exatamente o que eu estava falando para vocês. Um romance naturalista queria comprovar as teorias científicas daquela época. Positivismo, determinismo, darwinismo. Então, por meio da literatura, eles queriam ter essas comprovações. Por exemplo, a ideia de que o meio determina o comportamento do homem. Isso vai aparecer na obra O Cortiço. Eles moram em um determinado ambiente e é aquele ambiente que determina o comportamento das personagens. Não há um foco em um personagem. O que importa não é um personagem. O que importa é o coletivo. Tá? Um dos exemplos, né? Poderia trabalhar mais, claro. Que eu acabei de falar, né? Analisar o coletivo para entender o indivíduo. Então, essa era uma ideia determinista. Enfoque nas camadas humildes da sociedade. Veja, entre realismo e naturalismo há semelhanças, mas há diferenças, claro, né? Em muitos livros parece que é uma coisa só, né? O gatinho ali terrível. Em muitos livros parece que é uma coisa só. Realismo e naturalismo.
Só que não, eles surgiram na mesma época. Chipa! Desculpa, pessoal. Essa é uma das diferenças. O naturalismo focava os mais pobres. Já o realismo focava o quê? A burguesia, assim como o romantismo, por exemplo. Então aqui já temos uma diferença, né? Darwinismo, evolucionismo, vai entrar forte aí na análise naturalista. Tem umas brincadeiras aí, né? Nossa, agora que eu vi que o terceiro homem aqui tem uma K-47, não tinha percebido. Pô. Enfim. Determinismo, que eu já comentei na aula do realismo, repito, né? Não vou ficar aqui falando novamente. Tudo que condiciona o comportamento humano, melhor, na época a visão era que determina o comportamento humano. Animalização dos personagens. Essa é uma diferença do realismo para o naturalismo. Mais uma diferença, né? No realismo não havia essa ideia. Já o naturalismo vai trazer a seguinte concepção, que o ser humano é muito mais próximo a um animal. Ele é muito próximo a um animal, ou seja, o ser humano seria muito mais guiado pelos instintos do que pela razão. E os instintos aí, principalmente o sexo e a violência, tá? Acabei de falar, né? Ser humano guiado pelos instintos, principalmente o sexual. Aí botei imagens referentes, né? Ah, sim, foi a primeira escola literária a falar sobre a questão da homossexualidade, né? Que era um tema tão tabu na época, tão polêmico, e para muitos hoje continua sendo. E aliás, eu acho que o naturalismo tem muita razão, né, em trazer essa ideia aí do ser humano ligado ao sexo. Se você olhar as teorias freudianas, por exemplo, vai acabar batendo aí certinho, né? Muito coerente. Tem mais uma referência à questão toda. Análise das patologias humanas e sociais. Veja, patologia tem a ver com doença, né? Tudo que é doentio, tudo que é problemático, é de interesse do naturalismo. O que seria uma patologia humana? Uma doença humana, pode ser uma doença comportamental, inclusive, né? Não só doença física. Patologia social é uma doença da sociedade. A miséria, por exemplo, né? É uma doença da sociedade. Uso de narrador em terceira pessoa, distanciamento. O que acontece? O ideal é que esse narrador ele não se envolva emocionalmente com os personagens, com a história contada. Esse narrador ele age como se fosse realmente um cientista, né? Então ele olha aquilo com um certo distanciamento. Assim como um cientista, sei lá, de repente tem que fazer uma experiência com os ratinhos, né? Ele não pode ter pena do ratinho, então ele está tratando de um modo distanciado. Então o narrador daquela época pegava os personagens, colocava naquele ambiente, e é como se ele observasse ali de longe o comportamento, sem julgar inclusive, né? Ele vai apontando, ó, tá vendo? Isso aqui é um comportamento animal, ó, esse aqui está agindo porque ele é movido pela raça dele, pela herança hereditária, ou ó, ele está agindo porque o meio faz com que ele age daquela maneira, beleza? Depois eu vou dar um exemplo aqui do cortiço, né, um trechinho, a gente vai entender melhor isso, tá? A gente vai aplicar isso daí. Narrativa lenta, repleta de detalhes. A narrativa naturalista não é aquela narrativa de aquela aventura de capa e espada, não é como tínhamos no romantismo, por exemplo. Não, é uma narrativa que vai devagar, ela coloca todos os detalhes do ambiente, por exemplo, para a gente, né? O cheiro que tem no lugar, a luz que vem chegando, a textura de uma parede, para que você possa realmente estar envolto naquele ambiente, para que haja uma imersão muito grande. Então, tem muitos detalhes a narrativa naturalista. Aqui eu falo um pouquinho do realismo e do naturalismo, né? Colocando as diferenças. Olha lá. Em relação ao adultério, por exemplo, né? Realista, cerra as cortinas, usa a imaginação, estaca, julga moralmente asqueroso. Naturalista vai além, acompanha com detalhes, mas com interesse de cientista, não como voyeur. Quer dizer, onde o realismo para, porque acha que não é legal falar sobre aquilo, não é digno, não é bonito, naturalismo não, vai fundo. Realista, analisa problemas sociais, como se estivesse no binóculo de um camarote. Naturalista, coloca as luvas de cirurgião e
cai para dentro mesmo, mostrando a podridão da sociedade e do ser humano. Muitos falam, inclusive, que o naturalismo é um realismo levado ao extremo, levado ao exagero. E faz muito sentido, tá? Essa análise. Aqui eu já faço um resumo e dou uma ampliada no assunto, né? Estou de olho aqui no horário para não ficar muito extensa a aula. Vou fazer um corte aqui, tá? Próxima aula a gente continua. Até daqui a pouco, hein? Tá comprando porcaria de segunda mão.